Magnificat. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui para falar um pouquinho do IVC, Iniciação à Vida Cristã, aqui no nosso Santuário Basílica Sagrada Família. E para falar um pouquinho dos temas do nosso itinerário do IVC, nós temos aqui dois catequistas que já estão com a gente há algum tempo e que são exemplos como família, como igreja doméstica e também no serviço aqui como catequistas, que é o Hermes. Bom dia, Charles. E sua mãe, Reni. Muito bom dia. Então, o objetivo do nosso encontro é falar um pouquinho do nosso itinerário com relação ao IVC. Sempre que a gente falar essas iniciais IVC, vamos lembrar que é a Iniciação à Vida Cristã. Nós estamos em 2024, iniciando 2024, e o Santuário Basílica Sagrada Família, nós estamos aí implementando o IVC no nosso santuário, tá? E para iniciar, vamos rezar, né? Vamos. Sim. Porque é o Espírito Santo quem conduz tudo, né? Assim como conduziu o nosso itinerário. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José. Nosso glorioso São José, que cuidou tão bem, com tanto amor e carinho, de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, para que vocês entendam melhor, esse é um projeto dentro do sistema São José Mergulhando em Águas Profundas. É uma parceria do sistema São José com a catequese do Santuário Basílica Sagrada Família. E o nosso objetivo, além de nós mesmos adentrarmos, né, nesse novo formato da catequese, é também para levar para os nossos companheiros, outros catequistas, né, como está sendo o nosso itinerário. De repente, de alguma forma, possa colaborar, né, com outras paróquias, outros catequistas, dentro desse formato, dessa estrutura do IVC, certo? Bom, Hermes, fala um pouquinho, rapidinho aí, do tempo seu como catequista no santuário, né, qual a etapa que você atua junto com a sua mãe? Eu costumo dizer que esse servir aqui enquanto catequista foi um grande presente de Deus. Eu sempre trabalhava com grupos de orações, então como pastor de casais, como pregador. E a minha irmã, que já é um pouco mais antiga aqui, ela me fazia o convite. E ela falava: Hermes, você tem o perfil. Mas a gente que está ali na lida de frente, com um grupo de oração, às vezes com pregação, conduzindo casais e fazendo retiros e encontros, parece que você se sentia, como que eu poderia dizer, mais, é como se estivesse servindo mais, por assim dizer, né? E ela me fazia esse convite: eu não, mas catequista não, eu quero estar aqui no meio da igreja, servindo nos grupos de orações. E aí, houve oportunidade, em 2020, na época da pandemia, o Padre Rodrigo nos fez um convite para que pudéssemos iniciar uma turma de catequese online, porque foi aquela época da pandemia, né? Então, estávamos eu, a minha mãe, a Irine, que é minha irmã, que me fez o convite, e mais o
esqueci o nome do rapaz, o outro catequista, que é mais antigo aqui. Então estávamos 4 fazendo a formação dessa turma. E foi uma bênção. De modo que aí já me desliguei dos grupos de orações e em 2021, que foi o ano seguinte, nós já assumimos uma turma e aí já pegamos um desafio até bem complicado, porque o que acontecia, como a coisa ainda estava aquele vai e não vai, em termos de pandemia, Volta, em 2021, não volta, né? Então a nossa turma em específico, nós voltamos presencial e online ao mesmo tempo. Então, dando as aulas presenciais e com o computador, com a turma que não queria, por questões de segurança, estar presente na sala de aula. Todo mundo com máscara, com álcool, todo aquele cuidado que é próprio da Basílica. A Basílica, uma referência, né, na questão do cuidado, né, da saúde e o zelo para com seus fiéis. Então, mas alguns ficaram online. E nesse caminhar de lá para cá, eu particularmente me encontrei. Hoje eu sou catequista, eu me sinto muito realizado enquanto catequista e digo que eu, inclusive, cresci muito mais espiritualmente enquanto catequista. Porque, na verdade, aqui a catequese é igual o próprio Padre Rodrigo fala, né? É o ministério talvez que seja o mais importante. Porque você pegar uma alma, você deixar uma alma bem formada, você põe raízes profundas, dificilmente aquela alma se desgarra. E uma questão que acontece muito quando os crismandos recebem os sacramentos é aquela questão do abandono, né? Mas a gente tem percebido que não, que como pela ação do Espírito Santo temos conseguido fazer boas formações, dar raízes profundas para as almas que nos são confiadas, o pessoal tem perseverado. Então isso é uma alegria muito grande. Então a gente participa com eles na igreja. Nós inclusive temos os grupos de WhatsApp até hoje. Eu posto diariamente dos meus grupos desde 2021 para cá, todos os dias. Então aquele trabalho continua. Então, para mim, foi o que eu falei, foi um presente de Deus esse ministério da catequese. Que bênção, Hermes. Que bênção. E é lindo ver, né, um filho servir com a mãe. Você deu o exemplo aí que sua irmã também começou nessa formação, né? E hoje vocês estão aí, você e sua mãe, né? Assumindo mais uma turma nesse novo formato que é do IVC, né? Reni, fala um pouquinho também pra gente conhecer mais. Sim, eu já sou mais velha, assim, de caminhada, né? Eu comecei na renovação carismática com Dona Judite quando eu tinha 15 pessoas. Então, assim, há muitos anos fui coordenadora de grupo, fiz um trabalho muito grande dentro da igreja. Eu morei fora do país, lá também eu tive a experiência de levar, né, seminários e formação. Mas passei um tempo distante, um tempo mais, assim, mais doente. E nessa época agora, de um certo tempo para cá, a gente sempre foi assim muito coeso, eu com meus filhos nessa parte religiosa, né? A gente sempre reunia em casa para rezar o cenáculo toda semana. Então a gente sempre teve uma formação assim igualitária. Ninguém mais do que ninguém, mas a gente se reunia para ouvir o outro falar, né? E nessa oportunidade que nós tivemos de começar, e eu comecei também, como o Hermes falou, foi um grande presente de Deus para mim, porque daí eu comecei a estudar novamente o que eu havia aprendido e que, pelo desgaste do tempo, pela memória, né, eu havia esquecido. Então, agora a gente voltou com todo o gás, desde que nós começamos estudando, dedicando a vida à evangelização. E o que nos impulsiona a continuarmos são os frutos que nós estamos vendo, porque nós dois assustamos o que Deus está fazendo com esses catequizandos, né? A gente assusta às vezes. São muitos testemunhos. São, né? muitos testemunhos fortíssimos, né? Então, o Hermes, nós trabalhamos assim muito bem juntos, né? Porque a gente sempre se deu muito bem. Tem um respeito muito grande. Né? Muito grande. Ele é meu filho mais velho. E então ele vai mais na parte de formação e eu acompanho a turma no pastoreio, né?
onde eu vou ouvindo e acompanhando um por um. E a gente faz um trabalho assim bem... Mas dá também as formações, né? Sim, dou também as formações, mas assim, eu tenho um ministério de aconselhamento que eu sinto que eu tenho pela resposta que eu vejo, né? Porque você sabe pelo que os outros, né? Pela reação do próximo. Então, assim, eu me sinto muito confortável, muito feliz, estou muito alegre de estar assim, trabalhando. Peço a Deus que a gente possa continuar, né? Agora, eu tenho a neta, né, que tem 16 anos, que é a filha da Irine, que trabalha com ela também. Então, nós estamos, assim, no mesmo patamar, né? Caminhando junto. E é uma bênção de Deus para nós como família, né? Como família da Sagrada Família. Você comentou de família, então na verdade somos eu e minha mãe, e na turma da Irine, minha irmã, ela é a filha dela, que é a Marília, que começou aqui catequista com 14 anos. Uma preciosidade. Que bênção. E a gente pode ver que vocês se complementam, né? Às vezes a gente pensa que, porque um às vezes tem mais facilidade de falar mais e o outro que fala menos pensa que talvez não é a vocação por não ter essa facilidade. Pelo contrário. Sim. Cada um tem seus talentos e essa junção, essa união, quando a vontade é forte, é que faz as coisas acontecerem, né? Bom, pessoal, então a gente conheceu um pouquinho melhor nossos dois convidados, né? Eu sou o Charleston, eu sou catequista aqui do Santuário. Não tem muito tempo, né? Vai fazer uns 2 anos, né? 2 anos e pouquinho que eu estou aqui no Santuário. Mas esse chamado para esse projeto Sistema São José, Deus colocou a oportunidade de também conciliar com esse novo formato que a catequese tem proposto, né? E isso é um movimento em todo o Brasil. Só para vocês se contextualizarem, antes da gente adentrar mesmo nos temas do nosso itinerário, é bom a gente lembrar, porque esse é o primeiro mini podcast, né, que a gente vai trazer dos itinerários. O nosso quadro é IVC na Sagrada Família. Vocês vão poder acompanhar vários vídeos, né? Vários mini podcasts sobre esse quadro, né? IVC na Sagrada Família. Como esse é o primeiro relacionado ao catecumenato, é importante só relembrar. Essa proposta do IVC, Iniciação à Vida Cristã, ela traz 4 etapas, né? É o pré-catecumenato, o catecumenato, purificação e iluminação e mistagogia, tá? Ao decorrer dos encontros a gente vai entendendo melhor. Mas a gente já tem a noção que o pré-catecumenato é o que antecede o catecumenato, por isso é o pré. E é o tempo do querigma, de anúncio, de evangelização. O catecumenato e a purificação e iluminação já são 2 etapas que são tempos de catequese, que é o que a gente já tinha costume de fazer, né? Só que o que é mais lindo, o nosso santuário, Basílica Sagrada Família, já tinha e já tem esse costume de ter essa preocupação, tanto de anunciar para que a gente tenha sempre turmas cheias, tanto que aqui a procura é muito grande, imensa. Muito grande, é imensa. Então, a gente já tem esse trabalho da igreja em saída, não é isso? De anunciar e trazer, né, motivar para que venham, digam sim, né, à nossa catequese. E a gente já tem esse trabalho também, esse costume, o Hermes até testemunhou para a gente, que é desse acompanhamento do pós-sacramento. Que o pessoal recebe o sacramento e sente, né, no coração o desejo de continuar tendo encontro. Uma coisa interessante, Charles, que quando houve a proposta do IVC, né, e a gente estava analisando exatamente o que você falou. Muita coisa a gente já faz. Por exemplo, uma coisa que a Basílica faz que eu acho fantástica são a questão dos estágios. Para você ter uma ideia, vou falar das nossas turmas porque é a nossa realidade, né? Nas nossas turmas, todos os alunos fazem, como no geral, né, na Basílica, né? Os estágios, eles perseveram. Então, assim, nós temos grupos e a turma adulta é muito casal, né? Tem muito casal. Então, os casais trabalham juntos nas pastorais da Basílica. E assim, perseveraram de forma muito firme, estão muito atuantes. Então, assim, deram frutos e esses frutos já estão dando outros frutos. Então, é muito bonito isso.
Então foi interessante isso, porque quando a gente começou a ver a questão do IVC, a Basílica já estava adiantada nesse assunto, sem a gente saber que estava trabalhando já nesse caminho que a gente ia trilhar. Sem né? ser algo sistematizado, Foi natural, mas já foi estávamos natural. né, vivenciando isso, né? É. Então, por inspiração divina, nós estamos trazendo essa possibilidade de, além de entrar na sistemática, poder também trazer para outros catequistas de outras paróquias essa possibilidade de conhecer como nós vamos atuar esse ano. Esse experimento de adentrar de maneira sistematizada, né? Talvez isso possa colaborar com alguns catequistas que às vezes estão um pouco perdidos ainda. E nós também, não quer dizer que nós já sabemos tudo, né? pelo contrário. Estamos né? estudando. Nós vamos vivenciar, experimentar, né? É como se diz, né? Vamos vivendo, experimentando, conhecendo, para testemunhar. E esse é o nosso objetivo. Gente, então, o que é de enriquecedor nesse IVC é que nós vamos ter esse cuidado no nosso itinerário do catecumenato de sempre ter o olhar antenado para 3 coisas. Nós trouxemos um itinerário onde foi observado o tempo litúrgico, ou seja, o que nós estamos falando aqui do tempo litúrgico? Está no advento, tempo do Natal, é tempo comum, é tempo da quaresma, né? É o tempo pascal. Então, assim, nós estamos antenados nisso. Então, o itinerário foi proposto pensando no tempo litúrgico. Outra coisa, no mês de devoção da igreja. Nós sabemos que a igreja todo mês tem uma devoção específica, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, hoje, fevereiro, nós estamos no mês de fevereiro, tem uma devoção específica. Exatamente. O tema que nós vamos trazer hoje do nosso itinerário não é do mês de fevereiro. Nós já vamos antecipar um pouco para que quando chegar lá em abril, lembrando, nós estamos no ano de 2024, né? Está sendo gravado no mês de fevereiro, mas nós vamos trabalhar um tema relacionado a abril, tá? Relacionado a abril. Então vocês vão observar que no mês de abril, o mês de devoção de abril da igreja, é da Eucaristia do Divino Espírito Santo. Então nós vamos perceber que tem a ver com o tempo que estaremos vivendo, porque em abril nós vamos estar vivendo o tempo pascal, pós-quaresma. Vamos estar vivendo o mês de devoção da Eucaristia e do Divino Espírito Santo. E aqui que foi o grande desafio, mas para o Espírito Santo nada é desafio, né? É tudo inspirador, né? Exatamente. O evangelho que nós vamos trabalhar, né, de abril, já a gente situa qual é o evangelho e qual é a data, né, desse domingo e que tempo que está. Esse evangelho, ele tem versículos que nos dá pontes para trabalhar o nosso tema. Isso é maravilhoso. E no mês de abril, quais são os temas que nós vamos trabalhar? Só para que o pessoal entenda. Nós vamos ter, né, a semana do dia 15 ao dia 21, na nossa catequese, no catecumenato, trabalhando o tema Os 7 Sacramentos. Está em abril. 7 Sacramentos nos refere o quê? Ao mês de devoção, Eucaristia e dons do Espírito Santo, ou Divino Espírito Santo. Então está dentro do mês de devoção. O segundo encontro, que vai do dia 22 ao dia 28, também trabalha os 7 sacramentos. Porque em um encontro só, não dá para falar dos 7. Mas não é só por isso, não. É porque o tema está ligado com o mês de devoção e os evangelhos dominicais que antecedem essa semana também nos trazem pontos para falar dos 7 sacramentos. Que é exatamente a proposta do IVC. Que é a proposta do itinerário do nosso IVC, da Sagrada Família. E ainda tem mais uma semana, que vai do dia 29, ela começa ainda em abril, dia 29/4, e finaliza dia 5/5. Então ela começa em abril, termina em maio. Mas como tem turmas que vai trabalhar ainda em abril, né, a semana ainda de abril, então nós ainda colocamos como ainda no tempo de devoção, né, da igreja no mês de abril.
E sabe qual é o tema que nós vamos trabalhar ainda na última semana? Virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. Ou seja, né? os 7 sacramentos, onde está a Eucaristia, que é do mês de devoção, e virtudes, dons e frutos de quem? Do Espírito Santo. Qual que é o mês de devoção? Eucaristia e Divino Espírito Santo. Olha que lindo, né? Então, isso é uma inspiração de Deus e nós vamos tentar trazer para vocês isso, que é muito lindo, inspirado pelo Espírito Santo, como fazer essa ponte. Nós vamos ler, né, a passagem, né? Vamos primeiro trabalhar o primeiro tema com relação à ponte para ele. Exato. Que é da semana do dia 15 ao dia 21 de abril. Ou seja, nós quando falamos dia 15, começa, a gente sempre tem como referência a segunda-feira. Isso significa que dia 15 de abril desse ano, de 2024, é a semana começando na segunda. Então nós vamos trabalhar o evangelho do dia 14, que é do domingo. Nós vamos trabalhar sempre o evangelho dominical do domingo que antecede a semana dos encontros. Uhum. Certo? Então, o evangelho dominical do dia 14 de abril é o evangelho de São Lucas 24, versículos do 35 ao 48. Então, a nossa proposta é trazer para vocês esse evangelho e mostrar que nesse evangelho existem pontes que levam para trabalhar os 7 sacramentos. Esse é o grande desafio. Falar dos 7 sacramentos, muitos catequistas já estão acostumados. Não é isso? Sim. Agora, a partir do evangelho, da nossa liturgia dominical, esse é o grande desafio, é ou não é? Sim, esse link é a grande proposta, né, dessa nova iniciativa. Isso. É maravilhoso. É. É um complemento, né? Um caminhando com o outro. Isso. E é uma experiência nova que nós queremos compartilhar com todos É o vocês. enriquecimento, né? Agora estamos impetrando a palavra de Deus dentro da nossa catequese ainda mais. Isso. Então vamos partilhar esse evangelho, certo? Vamos ler esse evangelho, que é o evangelho de São Lucas, tá? Vocês que estão acompanhando, podem pegar, né, a Bíblia, ou acompanhar na liturgia diária, vai lá. Mas lembrando, nós estamos aqui no evangelho do terceiro domingo da Páscoa, que é em abril de 2024. Perfeito. Temos que nos situar, por quê? Lembrando, nós temos o ano litúrgico, ele é proposto pelo ano A, B e C. Em 2024, aqui a referência é o ano B. Então o evangelho é esse, porque é o ano B, tá? Então vocês vão lá na data do dia 14 de abril de 2024, vai estar lá, Evangelho de São Lucas 24, versículo 35 ao 48. É esse que nós vamos ler e partilhar um pouquinho para ver onde é essa ponte para falar dos 7 sacramentos. Perfeito. Certo? Bom, vou fazer a leitura dele, Charles. Então vamos lá. Evangelho de São Lucas 24, do 35 ao 48. Eles, por sua parte, contaram com o que havia acontecido ao caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E perturbados e espantados, pensaram estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que essas dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, palpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho carne. Como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe a mão e os pés. Mas, vacilando, eles ainda entrando transportados. Gente, a visão aqui não está muito boa, viu? Estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo:
Assim é o que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, Charles, então a proposta que nós temos aqui é exatamente o link com o versículo do domingo que antecede com os 7 sacramentos. Nessa primeira parte, eu consegui enxergar 3 links, tá? Então, vamos começar aqui do 35. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e tinham reconhecido ao partir o pão. Veja bem que interessante. O partir o pão, não precisa de falar muita coisa. Aqui tá claro, né? Tá cristalino que é a Eucaristia que está sendo tratado. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho muito interessante. Porque Jesus, ele vai... Porque aqui nós estamos falando dos discípulos de Emaús. Isso, se a gente, para contextualizar o que acontece antes, é que isso aqui nós estamos falando do domingo da ressurreição do Cristo. Então, os discípulos, os 2 discípulos estão caminhando de volta a Emaús com tristeza. Cristo vem e começa a caminhar com eles. E eles não reconhecem a Cristo. Certo. Veja bem que interessante. E eles vão caminhando com Cristo e Cristo vai perguntando, acaso é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Jesus, um poderoso profeta, em palavras e ações, foi morto. É certo que que nossas mulheres foram à tumba e viram que ele não estava lá mais. Mas, e aí eles vão caminhando e vão se queixando que aquele que era para ser o Salvador morreu. E não creem naquilo tudo que Cristo havia pregado. Porque veja bem, se você é cristão, você tem que pelo menos participar dos escritos. Por exemplo, aqui eram todos judeus nessa época. O Antigo Testamento era estava cheio de ilustrações dizendo que Cristo tinha que padecer, né? Isaías fala muito isso. Então eles conheciam a palavra e Cristo caminhou com eles durante esses 3 anos. Então Cristo também informou, mas eles não conseguiram fazer exatamente esse link, não conseguiram enxergar. E Cristo caminhando com eles, olha, veja bem que interessante, Cristo viveu 3 anos junto com esses discípulos e eles não conseguiam enxergar a Cristo. E de forma que quando eles chegam no destino, na cidade deles, Cristo faz que vai reto e eles pegam e falam, não, fica conosco. Quer dizer, Cristo fica com eles e quando ele vai partir o pão, é como que cai as escamas dos olhos e eles reconhecem Cristo e Cristo desaparece. Bom, o link aqui é muito interessante porque olha o poder da Eucaristia, Charleston. A leitura que a gente consegue fazer em cima disso. Porque veja bem, o que é a Eucaristia? É o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo tem poder. Veja bem, mas o inimigo também tem. Por que os apóstolos, os discípulos de Emaús estão caminhando e não conseguem enxergar o Cristo? Parece que o demônio, o diabo, tampa a visão para que a gente não perceba Cristo, as coisas de Cristo acontecendo na nossa vida. Cristo está caminhando do nosso lado e a gente não vê. Era a situação que estava. Mas ao partir o pão, qual que é o poder da Eucaristia? A Eucaristia é aquela que destrói as obras do inimigo e bota a Cristo aparente para nós, nos apresenta a Cristo. Então eles enxergam Cristo nesse momento. Verdade. Olha a beleza, olha a força da Eucaristia. Então esse é o link que a gente faz para essa parte do partir o pão. Que aqui está se tratando da Eucaristia, inclusive, se você contextualizar voltando, a gente percebe que estavam como que cegos, mas a Eucaristia abre os olhos. Abre os olhos. E aí, mais para frente, ele fala, né, que eles são tardos, né, porque não percebem que era necessário que o Filho do Homem sofresse. E ele vai explicando, desde Moisés para frente, toda a contextualização, para que eles percebam. Eles até comentam depois, acaso nosso coração não estava inflamado, né? Quando Cristo nos falava, que estava mostrando a verdade. Mas eles são estultos, né? Homens de pouco conhecimento, né? Porque o que acontece? Cristo, ele falou tanto,
e eles não perceberam. Então eles estão como que aqueles judeus, né, no pé da cruz, né? Se acaso não consegue, tá aí crucificado, acaso não consegue te salvar, desce daí, salva-te a ti mesmo. Quer dizer, eles não estão confiando na palavra de Cristo que ele iria ressuscitar, que ele iria voltar, né? Então, a partir daqui, eles passam a entender, porque eles estão lá. Por que eu estou fazendo esse link? Porque eles estão voltando e reclamando. Ah, mas ele morreu. Ah, mas era ele que vinha para poder fazer toda essa questão da salvação. Ele era para ser o nosso Messias, mas ele morreu. Gente, mas eles mesmos estão falando que as mulheres viram que ele não estava no túmulo dele, né? Então, eles não estão colocando fé. Então, como que esse link que eu fiz com os judeus não estão acreditando? Não percebe, tem que ver para crer. E aí, nesse momento, ao partir o pão, caem as escamas e Cristo, derrubando as obras do inimigo, ele vem e se apresenta. E eles conseguem enxergar claramente que é o Senhor. Muito bonita essa parte, né? Bonito. Partir o pão. Partir o pão. Eucaristia, sacramento. Sacramento. Então, e a gente vai continuando aqui. E aí o que a gente percebe, né? Ele até na frente aqui ele ainda fala, né? Era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos no terceiro dia, que era exatamente o que a gente está falando. E aí, complementando, ele fala, né? Que ressurgisse entre os mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados. Opa, repete. Penitência e remissão dos pecados. E aí? E aí, o que a gente vê aqui de forma também cristalina? Aqui é a confissão, né? Confissão? Confissão. E a confissão é o quê? É um dos 7 sacramentos. Certo? Então, veja bem, a remissão dos pecados. Quem é aquele que redime o pecado? É o nosso Salvador. Não é isso, Charles? Isso. Então, aquela velha historinha. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, perderam a amizade com Deus. Mas para o homem atingir a Deus, Deus é inacessível ao homem. Mas como é que vai fazer essa ponte de volta? Essa ponte foi quebrada com Adão e Eva. Então, o homem não pode ir até Deus. Deus é inacessível ao homem. Mas se Deus vem ao homem, mata. O homem não pode ver Deus. Deus é muito grande. É igual em Moisés, né, no Monte Sinai. Moisés fala, vocês se lavem, se preparem 3 dias, porque Deus vai falar com vocês. E quando Deus vai se apresentar no Monte Sinai, o Monte Sinai treme, sai raios, e sai fogo e fumaça, e o povo está com medo e fala, não, Moisés, fala você com ele e passa pra gente que a gente está com medo de morrer. Por causa da presença de Deus. Então Deus, para vir para cá, também não era possível. Então não era possível ir nem voltar. Mas como é que tem a solução disso? Bom, Deus dá a solução. Ele manda seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. Então vem Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Aqui sim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui Cristo reestabelece essa aliança. Então ele junta essa ponte de novo e a amizade a amizade entre o Deus e os homens é refeita. Essa ponte é restabelecida. Então... E é exatamente onde? Por meio do batismo. Que é um sacramento. Então, aqui também entra batismo, né? E o que acontece nesse ponto? Então, nós somos batizados, temos a remissão dos nossos pecados, inclusive da pena temporal, e recebemos a graça santificante, que é exatamente essa ponte restaurada. Só que o homem muito inteligentemente vai e peca mortalmente. E ele quebra novamente essa ponte de um Deus que vem na terra para restabelecer. Gente, Carlos, essa mensagem é tão interessante, porque veja bem, Deus mandou seu único filho, seu filho amado. Mas ele não mandou para um local onde todo mundo amava ele. Ele sabia que ele ia mandar aqui na terra, que ele ia apanhar, ia ser flagelado, ia ser amarrado na coluna, ia carregar a cruz, ia ser crucificado, ia ser torturado e ia ser morto. Desprezado, enganado. Desprezado, traído por um dos apóstolos. E que mesmo depois que ele ressuscitasse, o mundo também não ia ser aquela perfeição. Veja bem na sociedade como é que está hoje. Então Deus manda seu único filho amado para esse mundo podre que nós vivemos. Para essa humanidade, digamos, doente pelo pecado, né? Mas mesmo assim ele manda, porque aqueles que disserem sim, Deus os receberá e os amará. Não é isso? Então o sacramento da
penitência, que a gente chama, na verdade, de reconciliação, que é a reconciliação da amizade com Deus. Então, o homem é batizado, tem a ponte restaurada, é refeita a amizade com Deus, o homem vai, peca mortalmente, mas nós que somos católicos, nós temos o sacramento da reconciliação. Então, com um verdadeiro coração contrito e arrependido, confessamos ao sacerdote, o qual, enquanto ministro de Deus, tem o poder de perdoar ou reter nossos pecados. Mas muito dificilmente ele não dá a remissão, né? A não ser quando não vê. Então, nós recebemos essa graça. Nós somos perdoados dos pecados. E esse sacramento é instituído pelo próprio Cristo. Né? É interessante dizer, porque sacramento, o que é sacramento? É um sinal visível da graça, instituído por Cristo e confiado à igreja. Exato. Por quê? Porque Cristo é aquele que ele veio, morreu, ficou aqui os 40 dias e foi ao céu. E a igreja tem que andar. Então, os sacramentos são sinais visíveis. Então, nós temos que... É o presente de Cristo para a gente. É por isso que fala que não há salvação fora da igreja. Como é que você tem salvação sem o corpo de Cristo, sem a remissão dos pecados? Exato. Né? Então, tudo passa pela Santa Igreja. É claro que nossos irmãos também podem ter salvação. Não é exclusiva nossa no sentido de que só católicos serão salvos. Deus é um Deus de um coração muito maior. Mas ela passa pela Santa Igreja. Sem a Santa Igreja não teria a salvação, porque os sacramentos foram confiados a ela. Então, esses sacramentos confiados à Santa Igreja, veja bem, Cristo sobe ao céu e todo esse caminhar depois vem com os apóstolos, depois com os bispos, depois com os sacerdotes, e essa continuação do processo salvífico é continuada por meio dos sacramentos, que são sinais visíveis da graça do Senhor, instituídos por Cristo e confiados à Santa Igreja. Que bênção, hein? Que maravilha. E é essa graça que nós temos. Isso é lindo ser católico. É por isso que é lindo ser católico. É por isso que a gente não abandona, né? Não abandona. Às vezes está difícil, apanha demais, sofre. A gente paga o preço. A gente estava falando aqui da questão dos testemunhos. O ano passado foi muito difícil para a gente. Foi A minha mãe mesmo, no segundo semestre, ela teve ausente com a gente. Ela teve questões de saúde que foram assim severas. Foram questões severas. E eu também tive... Nossa, foi um ano extremamente complicado para mim, principalmente no segundo semestre. Eu acabei tendo que trabalhar, assumir sozinho aquilo ali, fora o trabalho do dia a dia, família. Então, problema em família aos montes, problema de trabalho aos montes, na catequese as dificuldades, mas a gente até, eu e minha mãe, a gente já sabe. Quando a coisa tá feia, a gente até ri, olha um pro outro e fala assim, a gente já sabe. Vocês estão incomodando. A gente já sabe. Tá incomodando. É porque é aquela, né? O cristão, se ele tiver com a vida muito certinha, bonitinha, tá errado, tá agradando o mundo. Tá. Então, vai dar fruto. Vai. Esse problema é o quê? É porque vai dar fruto. O diabo esperneia, chia, mas ele, derrotado como foi derrotado. E será sempre enquanto Nosso Senhor estiver à frente. Quando se experimenta essa graça, o Espírito Santo ele nos impulsiona, né, a irmos. Então, a gente vive muito aquele momento do Pentecoste. Então, a gente sabe que cheio do Espírito Santo não há medo, né, não há retrocesso, é só avante, né? E mesmo eu estando em casa, eu não abandonei, a gente conversava por telefone, eu fazia direcionamentos por telefone, né? Eu cheguei até a levar uma queda de um tamborete, né? Bati com minhas costas no chão, tive que ficar deitada e tudo mais. Mas é coisa mais interessante, porque eu senti uma alegria muito grande no sofrimento por saber que Deus estava comigo e que aquilo ali não era o fim. Mas era porque Deus estava comigo, estava incomodando. Então tinha dia que eu até ria do que eu passei, porque não foi brincadeira, né? Então assim, a gente que está na frente, a gente leva as bordoadas, mas nós não perdemos a alegria, porque eu acho assim, a ação do Espírito Santo em nós nos remete uma alegria no sofrimento, nas dores, em qualquer momento, né? Então assim, é maravilhoso, não tem, às vezes falta até as palavras para a gente explicar. É uma experiência magnífica. E agora eu acho que vai melhorar muito mais, né, com esse link que nós estamos fazendo. Ah, sim, eu acho que essa questão do IVC ele veio para ajudar, igual você mesmo comentou, quem ganhou fomos nós, né, enquanto catequistas. Tá ficando cada vez mais rico. Sim. Uma bênção, né?
E eu vejo aqui mais uma coisa, Charles, mais um sacramento aqui, não sei se você conseguiu enxergar o crisma. Você viu o crisma aqui? Uai, partilha com a gente. O Espírito Santo conversa com a mesma palavra, ele conversa várias coisas a pessoas diferentes. É a crisma? A crisma é a confirmação do batismo, mas ele é o sacramento do envio, não é isso? Então, veja bem, esse é o único parágrafo, essa a única linha que a gente leu aqui, tem os três. Tem a confissão e a crisma. E em seu nome que pregasse penitência e remissão dos pecados. Então é o ide, vai em seu nome e pregue a confissão e a remissão dos pecados. É o ide do crisma, é o envio. Então aqui é uma das partes na Santa Palavra, na Palavra de Deus, que está a instituição da crisma, que é o envio em si. Vós, o último, vós sois as testemunhas de tudo isso. Ou seja, a mistagogia, que é a última etapa, por isso que não pode parar nos sacramentos. Por quê? É a parte do testemunho. Pregar e ser testemunho precisa conhecer, aprofundar, viver, experimentar para depois testemunhar. Então, ide e sedes testemunhas, ou seja, vocês passaram por essas etapas e podem ser testemunhas. Então, vocês já vivenciaram o que a gente hoje vai trabalhar como sendo o IVC, que é conhecer a Cristo pelo querigma no anúncio, na evangelização, é aprofundar sobre Cristo e sobre a doutrina da igreja no catecumenato e na purificação e iluminação, com um a mais que é o experimentar, porque ali na purificação e iluminação é um momento de preparação mais profunda para receber os sacramentos. E recebendo esses sacramentos, que foi exatamente o partir o pão, que é a ideia da Eucaristia, do sacramento que abriu os olhos, para ser testemunho lá na frente de vida, ou seja, que é a mistagogia, ser testemunha, é servir, é participar, é pregar, é estar enganjado, é estar na comunidade. Então veja que um evangelho que foi trazido naquela semana, naquele domingo, que é o terceiro domingo da Páscoa, e domingo da Páscoa aqui fala de ressurreição. Sim. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, o evangelho fala de ressurreição, o evangelho fala de Eucaristia, o evangelho fala de penitência, que é a confissão também de sacramentos. Então, olha quantas coisas unidas numa mesma temática. Então, é totalmente propício no nosso itinerário falarmos sobre os sacramentos nessa semana, né, do terceiro domingo de Páscoa, com esse evangelho, falar dos 7 sacramentos. Porque nós temos esse link do partir o pão e a Eucaristia. Penitência e remissão dos pecados, a confissão, que é a reconciliação. Ide seja testemunhas, ou seja, ide, pregais, é o pós-sacramento, depois do crisma, depois da iniciação à vida cristã, que é o batismo, a crisma, a confirmação e a Eucaristia. E aqui ainda entra, claro, a confissão, que é outro sacramento. Então, olha que riqueza. E assim, eu acho que quando nós chegarmos na quarta etapa, que é o da mistagogia, quando eu ouvi pela primeira vez, eu lembrei daquela parte de Jó que fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo caminhar, né? Eu acho que vai chegar nesse tempo do testemunho e de saber que Deus é conosco, né? Então já não é mais aquele mamão com açúcar do começo, né? Porque se começa de pouquinho, né? Então chega, né? do líquido e do alimento sólido, né? Sólido, justamente. Justamente. Então, assim, eu acho que vai do começo até o fim, fazendo assim, nós temos um leque, né, bem aberto para que a gente possa trabalhar bem e finalizar bem com a mistagogia, né? Isso, que benção. Gente, então assim, a primeira etapa desse nosso encontro aqui era explicar, né, a nossa iniciativa, né, que vale tanto para nós, né, aqui nossos catequistas do santuário, quanto para outros catequistas de outras paróquias. Enfim, é uma proposta que pode ir Brasil adentro, né, se sentir no coração e gostar desse itinerário. Então, só lembrando, o nosso itinerário de abril
que é o mês de devoção da Eucaristia Divina Espírito Santo 2024, do ano B, são esses 3 temas. São 2 temas, mas que 2 encontros, vamos falar de um só. Então vão ser 2 encontros sobre 7 sacramentos e um encontro sobre virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. Vimos aqui tranquilamente que o Evangelho Dominical do dia 14, que é o 3º domingo de Páscoa, nos remete aos 7 sacramentos, tranquilamente, vimos aqui, né? Lembrando que é uma passagem lá de Lucas que contextualiza com os discípulos de Emaús e com a aparição de Jesus aos discípulos. Então, se a gente pegar ali desde dos discípulos de Emaús, né, até essa parte da aparição aos discípulos, a gente vai ver que contextualiza tranquilamente para falar dos 7 sacramentos. Tranquilamente. Então, essa foi a segunda etapa do nosso encontro aqui. Vamos para a terceira e a última, que é o quê? Os catequistas, tanto do santuário quanto de outras paróquias, já conseguiram compreender que a dinâmica, a pedagogia é essa. Parte do evangelho dominical ali, e esse evangelho dominical ele vai servir de referência para trabalhar a temática da semana, certo? E esse evangelho ele vai trazer alguma ponte na sua partilha para levar para o tema. Sim. Já compreenderam isso? Perfeitamente. Então, para finalizar, é interessante que a gente traga sugestões dos tópicos que podem ser abordados dentro do tema que a gente já sabe, que é os 7 sacramentos. Nós não vamos falar aqui dos 7 sacramentos, mas vamos dar algumas sugestões do que pode ser abordado. A gente sabe que são 2 encontros, não é isso? Exato. Esse primeiro encontro partindo desse evangelho que acabamos agora de partilhar, e o próximo encontro, o próximo vídeo, vai ser um outro evangelho, que é o evangelho do 4º domingo, certo? Que vai ser de João 10, do 11 ao 18, que nós também vamos ter um outro vídeo que vamos fazer essa ponte, esse link, também para os 7 sacramentos. Então, já que a gente sabe que vai ser abordado 7 sacramentos em 2 encontros, nós podemos dividir os tópicos pensando em 2 encontros. E aí eu quero ouvir de vocês sugestões de como a gente poderia dividir isso. Não quer dizer que é engessado, vocês vão dar sugestões, eu vou dar aqui a minha, para que depois os catequistas, né, preparem os seus encontros. Lembrando que não é mais ideia de aula, nós vamos nos policiar quanto a isso, porque é um costume nosso, não é aula, né? Nós vamos ter os encontros da catequese de maneira de partilhar, né, o evangelho e a doutrina da nossa igreja, tendo sempre um olhar para o tempo litúrgico, para o mês de devoção da igreja e para o evangelho dominical que está sendo trabalhado, certo? Então vamos lá, o que vocês pensam sobre separação de tópicos? Bom, para esse evangelho em si, Charleston, a gente viu aqui que claramente a gente trabalha aqui com Eucaristia, confissão e crisma, né? Então, para esses, eu acho que esses são os 3 tópicos que a gente vai estar trabalhando. No outro, de João... E eles estão em quê, hein, Hermes? Em que sentido? Esses 3 que você falou aí. Certo. Repete de novo, pessoal. Eles são Eucaristia, confissão e crisma, dentro do evangelho. A crisma e a Eucaristia estão dentro de quê? Do IVC. IVC. O IVC, ele é o batismo, a crisma e a Eucaristia. Isso. Exatamente isso. E de certa forma... O batismo também a gente comentou aqui, você vê que encaixa. Também encaixou. Também encaixa, ele já entra também. Isso. Então, é uma sugestão, ao invés da gente trabalhar separado, porque a gente já tem costume de quê? De separar por classificação. Sim. Não é isso, dona Reni? A gente tem lá as separações de classificação. Temos os sacramentos de iniciação à vida cristã, de iniciação. Temos os sacramentos de cura e temos os sacramentos de serviço. Sim. Só para contextualizar com o pessoal. Iniciação à vida cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Exato. De cura, confissão e unção dos enfermos. Exato. E de serviço, matrimônio e sacerdócio. Matrimônio e ordem, que é o sacerdócio. Né? A gente tem costume separar assim. Podemos abordar assim ainda. Mas nós podemos, então, nesse primeiro encontro, trabalhar os sacramentos do IVC. Sim. E no segundo, os demais. Sim. Então, trabalho o IVC no primeiro encontro, até para a gente enfatizar que o que é o IVC, Iniciação à Vida Cristã,
E no segundo encontro a gente trabalha os outros 4 com essa classificação, que são os 2 de cura e os 2 de serviço. O que vocês acham? Uai, Eu acho que encaixa maravilhoso. tranquilamente. Eu acho que fica muito bom. Fica muito bom. Sem dúvida nenhuma. E dá, não dá pra Dá. falar? Dá. Dá pra Dá, falar. dá pra falar, dá pra a falar. gente, de começo- Inclusive, é até bom colocar esses 3 aqui, porque e deixou os outros 4 pra cá, porque esses 3 aqui tem muita coisa pra falar. Eles são muito Tem, importantes. Você pega tem. batismo, é sacramento de iniciação. Você passa a ser filho de Deus, né? Eucaristia. É. Dá, a Crise. gente fica até Eucaristia, cutucado meu pra pai falar, amado. né? É. A ideia do nosso encontro aqui, desse mini podcast, não é adentrar, mas a gente Eu vou te fica ser sincero, querendo a Eucaristia, eu gosto de fazer ela num encontro só pra ela. só pra ela. De tanta coisa que tem pra se falar. E ainda é pouco. E ainda é pouco. Né? E ainda é a pouco. Eucaristia tem muito Mas que falar. lembrando que aqui é o início do catecumenato. Sim, Aí isso alguns é. vão dizer assim, É. gente, mas nós estamos iniciando o catecumenato. É. O nosso catequizando ou catecúmeno, Aham. qual a diferença? É porque vai ter pessoas que vai sair do querigma, do pré-catecumenato, Sem e batismo, entrar né? no catecumenato ainda sem o batismo. Ainda sem o Porque depende de como vai ser estruturado, né? É. Pode ser que algumas paróquias queiram trabalhar o batismo mais no início e os outros 2 no final, ou segue a sugestão que é os 3 lá no final, os 3. É. Então podem ter catecúmenos e podem ter catequizandos, porque algumas pessoas batizam e some, então tem o batismo, mas não tem os outros 2 sacramentos. Então, nós vamos perceber o quê? Que saiu do querigma, entrou no catecumenato. Nós já vamos falar de sacramento? Tinha que falar de sacramento aonde? Lá perto do sacramento. É. Na purificação e iluminação, que é a preparação mais profunda. Sim. Mas segurem, porque quando entrarmos nos temas da purificação e iluminação, partindo do evangelho dominical, nós vamos ver que nós vamos poder voltar a falar dos sacramentos. E principalmente da confissão e da Eucaristia. Aí é Maravilha. fantástico. Porque ali é uma preparação profunda para receber os sacramentos. Então precisamos trabalhar muito sobre exame de consciência. E ali ele vai ter maturidade para ouvir sobre isso. Sim. De exame de consciência. Porque ele já passou todo um tempo do querigma e do catecumenato. Então olha que riqueza. Você começa trabalhando os 7 sacramentos no catecumenato, porque estamos no mês da Eucaristia do Divino Espírito Santo, para que a pessoa entre e já conheça, né, um pouco dos sacramentos, para quando entrar lá na preparação mais profunda, já não é uma primeira abordagem, mas é uma segunda. Sim. Os nossos discípulos de Emaús, eles já não tinham ouvido as Escrituras antes? Já. Não precisou de uma Perfeitamente. segunda abordagem? Sim. De um Então. relembrar? De um relembrar. Então, tudo é a pedagogia de Deus. É verdade. É verdade. É. E aí? Muito bom. Bacana. Foi bom ou não? Foi bom, foi bom. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. E eu acho que com o servir a gente aprende muito, sabe, Charles? A gente aprende mais. A do que- gente aprende demais. Porque precisa estudar mais. Então assim, conhecer mais. esse estar aqui prestando esse serviço aos nossos irmãos, na verdade, o crescimento é nosso. Sim. E eu fico muito feliz. O conhecimento é viciante, né? É. O conhecimento é uma coisa Quanto viciante. mais sabe, mais quer saber. Mais quer e saber. mais tem a noção de que não sabe nada, né? É. Exato. Mas é Gente, isso aí. então, olha, nós somos pecadores, não é porque somos catequistas que somos perfeitos, longe disso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que a gente é imperfeito. Mas nós conhecemos um Deus do qual nós não conseguimos ficar mais longe. Não. A gente cai, mas a gente sabe que tem um Deus que nos levanta porque nós queremos Ele perto de nós. Tá? Justamente. Então é uma proposta que nós estamos trazendo e esperamos que vocês possam partilhar conosco tudo isso. Eu agradeço então a presença do Hermes, Eu que agradeço. da sua mãe Reni. Eu agradeço também ao nosso irmão, colega e catequista que está aqui na parte técnica também, o Lucas, que cuida dessa parte de gravação. Eu agradeço também o nosso irmão que veio aqui hoje conhecer como é. Qual é o nome do nosso irmão? Gustavo também está aqui. Somos uma família. Sim, Então, isso sim. está acontecendo, não é por mim, não é só pelo Hermes, pela Reni. Também tem a participação deles. Sim. Tem a participação de todos os catequistas que estão abraçando esse Sim. movimento do IVC. É. Da nossa coordenadora geral, que é a Carla, A que Carla, abraçou. é. Do nosso pároco,
né? O Padre Rodrigo. Nosso Sim. pai, né? Nosso pai espiritual, Padre Rodrigo. Uma Então, benção. isso só está acontecendo porque estamos em comunidade, Em comunidade. né? É. Então, a despedida de vocês, antes de a gente encerrar, vocês querem deixar alguma frase, alguma mensagem antes de finalizar? Bom, o que eu tenho a dizer é que eu estava falando do servir, né? Que, meus irmãos, isso aqui está sendo feito com muito carinho, não só para a Basílica, tá? Esse aqui é um serviço que começou para a gente, mas é aí o Charles teve essa brilhante ideia da gente externar isso para todos, né? Porque a igreja é assembleia, é comunidade, né? E somos todos igrejas, católica una, igreja una. Então, estamos fazendo com muito carinho. E peço a vocês oração por nós estaremos orando por vocês. E vamos deixar os comentários, né, Charles? A Vamos. gente quer ver os comentários também Isso. do pessoal. Vamos ver Queremos, sim. as dúvidas, as sugestões. né? Vamos. Críticas também, se tiver, não tem problema, porque testa a humildade, né? Perfeitamente. Saber ouvir crítica. E É nos isso. leva a procurar a melhorar mais, né? Isso, sem, Isso é muito importante. sem mágoa. Sem mágoa, é verdade. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui com meu filho, com vocês, com os meninos aí. E eu penso assim, que é um chamado de Deus para nós sermos ainda mais, né, estarmos ainda mais com Ele, porque nós vamos usar a palavra. Eu acho isso muito importante, trabalhar a palavra desta forma, fazendo o link, né, com tudo isso que é proposto. Então, eu espero, assim, que todos tenham, pelo menos, entendido um pouco, né? E que possam vir conosco, né? Engajar nessa caminhada, nessa missão que Deus tem para nós. Né? Que eu achei, de começo, eu confesso, eu pensei assim, nossa, quanta novidade, quantas palavras difíceis, né, e tal. Mas depois eu fiquei encantada. Eu falei, é por aí, gente, é por aí. Ó. Olha o Espírito Santo movendo, né, de uma forma muito forte, muito arraigada no meio de nós. Então, eu creio que já deu certo, não vai dar certo, já deu certo, né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo seu chamado, Amém, né? obrigado. E por estarmos aqui com vocês. Então, essa Obrigada. ideia não é ideia minha, é o Espírito Santo que inspirou Sim. e só em conjunto para dar certo. É. Gente, nós vamos ficando por aqui, lembrando que esse é o nosso primeiro mini podcast do quadro. Qual é o nome do quadro? IVC na Sagrada. Santuário. IVC na Sagrada Na Família. Sagrada Família. Tá? IVC na Sagrada Família, porque Isso. abrange não só o santuário, mas em qualquer família. Não é Isso. Exatamente. IVC na Sagrada É. Família. E nós fizemos aqui dentro da temática da devoção da Eucaristia do Divino Espírito Santo, que é o mês de abril, Sim, né? Do sim. primeiro encontro do catecumenato, da semana do dia 15 de abril ao dia 21, pegando o evangelho do dia 14, certo? Certo. Então, dentro do evangelho do dia 14, que é o terceiro domingo de Páscoa, nós partilhamos aqui esse evangelho e trouxemos que é possível, partindo desse evangelho, trabalhar o tema dos 7 sacramentos. Com certeza. Não é isso? Sim. Exatamente. Sim. Então, vamos rezar um Pai Nosso, né, para finalizar esse nosso encontro. Sim. Sim. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Pai, Espírito Filho e do Santo. Espírito Amém. Santo. Amém. Pai Nosso, Pai nosso que nos estais nos céus, céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, salve Maria e José e viva Cristo Rei. Viva Viva Cristo Cristo Rei. Que Amém. possamos então ficar na proteção de um Deus que é Pai. Pai, Filho e Filho e Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Magnificat. Ere exsul